Olá, amados e amadas do Ideal. Tema de hoje, da nossa aula de hoje, fitogeografia brasileira, não é? Alguns pontos importantes de ecologia e que vocês sabem pode ser até cobrado na prova de geografia, né? Na prova de humanas, não só na prova de natureza. Então, vamos lembrar da nossa floresta amazônica, na região norte do país, floresta amazônica que se caracteriza por uma vegetação latifoliada. O que é isso? Folhas largas, folhas finas e largas. Por que isso? Porque há grande disponibilidade de água nesse solo. Lembre que é uma floresta que tem uma taxa de evaporação muito alta, chove todo dia e as plantas precisam eliminar esse excesso de água. E como é que elas eliminam esse excesso de água? Transpirando. Por isso que as folhas são finas e largas. Vegetação latifoliada. Não esqueçam também da biodiversidade desse bioma. O que é biodiversidade? Grande variedade de espécies. Vale também ressaltar que o solo da Amazônia é pobre em nutrientes, pobre. Lembre que apesar dessa grande biodiversidade, a vegetação é de grande porte, grande absorção de nutrientes. Onde é que estão os nutrientes da Amazônia? Na sua vegetação, na biomassa dessa vegetação. O solo em si é pobre, à exceção da camada superficial, que tem muitas folhas, muita matéria orgânica em processo de decomposição. Um pouco mais ao lado, aqui pelo Maranhão e Piauí, nós vamos encontrar a mata de cocais. Lembrar, mata de cocais é uma zona de ecótone. O que é, Hirohito, uma zona de ecótone? Uma zona de transição. Você tem aqui nessa área uma zona de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Zona de ecótone se caracteriza por uma grande variedade de espécies. Lembrar, nesse bioma em particular, o destaque para as palmeiras, babaçu e carnaúba. Mas aqui no Nordeste, nós temos então a caatinga. Lembre desse bioma, caatinga, pela língua tupi-guarani, significa mata branca, mata acinzentada. O porquê desse nome? Porque a vegetação é espessa, é rica em cutina, uma cera que reveste as folhas justamente para diminuir a taxa de transpiração. Então vocês estão percebendo, né? O contrário da floresta amazônica. As plantas da floresta amazônica têm folha fina e larga para transpirar bastante. Já na caatinga as folhas são pequenas e grossas, com bastante cutina para que ela perca menos água. Sem contar que algumas ainda são transformadas em quê? Em espinhos. Justamente menor área de transpiração, menor perda de água e ainda proteção em relação aos predadores naturais. Lembrar também das raízes, não é? Muita gente pode pensar, Hirohito, a raiz dessa planta da caatinga é uma raiz profunda? Não! A caatinga não é rica em lençóis freáticos. Essas plantas apresentam, na sua grande maioria, raízes mais superficiais, para que elas possam absorver rapidamente a água da chuva. Quase não chove na caatinga, mas quando chove, essa absorção de água precisa ser rápida. Então é uma vantagem muito grande que essa vegetação tenha essas raízes mais superficiais. Aqui pelo litoral brasileiro, não posso esquecer de outra zona de ecótone super importante, o manguezal, não é? Zona de transição entre o rio e o mar. Lembre, as plantas com suas raízes escoras, que servem para sustentação, e as raízes pneumatóforas,
são aquelas raízes que sobem até a superfície justamente em busca de quê? De oxigênio. Por quê? Porque o solo do manguezal tem muita matéria em decomposição. É um solo rico em CO2 e as raízes precisam respirar. E por isso que elas vêm à superfície na busca de oxigênio. Não esqueça, raízes pneumatóforas, raízes respiratórias, já cobradas na prova do Enem. Como também o Enem pode cobrar agora as raízes escoras, também do manguezal, e que ajudam na sustentação das plantas. Lembre, é um ambiente alagado, é uma zona de ecótone entre o rio e o mar. Não vamos esquecer também, aqui no litoral brasileiro, da nossa Mata Atlântica, não é? Só é triste chegar numa aula sobre fitogeografia e dizer que é o bioma brasileiro mais devastado. Restam menos de 10% da Mata Atlântica original. Explicação para isso, localizada no litoral, a questão da urbanização. As cidades vão surgindo em áreas de Mata Atlântica. E o pior, a vegetação da Mata Atlântica se caracteriza pelas suas madeiras de lei, madeiras de alta resistência, que foram utilizadas inclusive para a construção dessas cidades. Então, tudo isso fez com que esse bioma fosse tão devastado nos últimos tempos, e temos hoje apenas algumas áreas de preservação ambiental. Já pelo centro do Brasil, lembrar do nosso cerrado que se caracteriza pelo solo ácido, também chamado de a savana brasileira. Então lembre que se cair uma questão sobre agricultura, utilizar áreas de cerrado para agricultura, é preciso fazer a calagem do solo. O que é isso? Adicionar cal para correção desse pH. Aqui sim, cerrado, rico em lençóis freáticos. Então as plantas têm raízes profundas, vão buscar água nesses lençóis. Vamos recapitular? Caatinga, raízes superficiais, busca da água da chuva. Cerrado, raízes profundas, busca da água nos lençóis freáticos. Amazônia, folhas largas e finas, transpirar bastante. Caatinga, folhas pequenas e grossas, transpirar menos, economizar água. Mas a sudoeste aqui nós temos o Pantanal, outra área tropical também, área alagada. Lembrar de uma diferença do Pantanal para o manguezal. O Pantanal é uma área que alaga anualmente com a subida dos rios, e o manguezal é uma área que alaga diariamente com a subida das marés. Mas aqui ao sul de São Paulo, Paraná, nós vamos encontrar a nossa taiga brasileira, a mata de araucárias, que se caracteriza pela presença do pinheiro araucária, uma espécie tipicamente nossa. E mais ao sul ainda, nós temos o Pampa, essa área de campo limpo, encontrada principalmente no estado do Rio Grande do Sul, e que se caracteriza pelo seu clima subtropical. Então, o Brasil é uma área tropical, mas lembre que o Pampa já é uma área das menores médias de temperatura do Brasil, uma média anual em torno de 18 graus, que é considerado uma média baixa quando a gente pensa no Brasil como um todo. Então, fitogeografia brasileira, assunto destaque nas provas e que merece a nossa revisão nesse momento especial. Lembrar das características da vegetação. Não esquecer que a vegetação é um espelho do clima. Cada uma dessas áreas tem um clima específico.
portanto apresentam uma vegetação específica e óbvio que também uma fauna própria para cada uma dessas regiões. Lembrar que pode aparecer na prova de biologia, como também na prova de geografia, tá certo? Professor Sérgio, vai aí o recado, tamo junto, viu? Biologia e geografia. Mas depois dessa revisão, passada a pandemia, tá me devendo aquele acarajé, tá bom? E para vocês, amados e amadas, aquele beijo do tio Iró, fazer os exercícios no material e até a próxima revisão.